BNI, abrindo caminhos para o desenvolvimento. Boa noite, está na hora Semanário Econômico. Bem-vindo, você é o nosso principal convidado e agradeço-lhe bastante. Por isso, a recente celebração do Acordo de Mobilidade e Supressão de Vistos ao nível da comunidade dos países de língua oficial portuguesa poderá ter significado um passo de gigante na criação do mercado da comunidade dos países de língua oficial portuguesa. Na verdade, a criação deste mercado enfrentava um conjunto de constrangimentos, entre eles a dificuldade da mobilidade dos cidadãos e dos agentes econômicos de uma forma particular. Está comigo para abordar este desenvolvimento o presidente da Confederação Empresarial da CPLP, o empresário moçambicano o Salimo Abdullah, a quem saúdo. Boa noite, Salimo Abdullah, bem-vindo ao Semanário Econômico. Já lá vamos às questões mais específicas do mercado da CPLP, mas queria perceber antes a força que têm estas associações empresariais de uma forma geral, na perspectiva da sua capacidade transformadora e influenciadora dos processos econômicos. Faço-lhe esta pergunta a si, em particular, pelo seu percurso. Já foi presidente da Associação Comercial de Moçambique, já foi presidente da CTA e é agora presidente da Confederação Empresarial da CPLP, numa altura em que esta organização dá estes passos importantes na perspectiva da realização do seu potencial econômico especificamente. Qual é a real força transformadora destas organizações? Faço-lhe também esta pergunta porque existe a percepção de que estas organizações empresariais servem mais para dentro, no sentido de serem mais passarelas dos empresários do que a sua força de influenciar processos e decisões econômicas. O que é que me diz sobre isto, Salimo Abdullah? Obrigado, João Carlos. Responder assim de forma muito simples. Quando nós tomamos a laranjada, a gente não sabe quem é que fez, como é que foi processada. O associativismo tem isso. Uma grande parte dos empresários recebe benefícios dos seus intentos, mas não sabe quem é que batalha no seu dia-a-dia. São alguns, são as associações empresariais, que abnegadamente têm pessoas que se envolvem, que gostam, e que representam uma classe e que trabalham na súmula daquilo que são os interesses do setor empresarial de forma persistente até conseguir os seus objetivos. O resultado, como pode ver, pelas associações por onde eu passei, a CTA, na melhoria do ambiente de negócios, houve sempre a envolvência de muitos empresários abrangados, que são líderes, que tomaram, digamos, o seu tempo de forma responsável para batalhar depois de ouvido aquilo que são as ambições dos empresários. É a representação desta classe que depois interage com os outros stakeholders, que são, obviamente, o governo, que são os governos, que são também as multilaterais, as instituições de direito internacional. Portanto, é assim. São eficazes essas organizações? Justificam realmente. Vamos dizer que na profissão os homens gostariam que tudo fosse, né? Mas têm o seu papel, umas com mais eficiência, outras com menos eficiência. Tudo depende também da envolvência e da forma como tu lideras, dos líderes que conseguem absorver e envolver, portanto, um sistema mais alargado para não se isolarem, para não serem, digamos, líderes de vontade própria, mas sejam líder de vontade das classes ou das massas, se assim for. Salimo Abdullah, mais uma questão ainda nesta sequência. O que é que me diz relativamente à percepção do papel das organizações empresariais na sua relação com o governo, onde são vistas mais como parte do cortejo do governo do que aquela força
de contrapeso para o acerto das decisões, no caso vertente, relativamente às políticas econômicas? Bom, eu quero crer que os governos têm o seu papel. E o seu papel é interagir também com todas as áreas da sociedade civil e ouvi-las e saber, obviamente, liderar no intento da satisfação das pessoas, da sua sociedade, da sua comunidade. Porque se os governos não lideram para a satisfação, para a felicidade dos seus cidadãos, então algo está errado. Neste caso, a Confederação Empresarial da CPLP, a que eu lidero, assim como a CTA ou todas as outras associações têm como papel de influenciarem no bom sentido do seu contributo para que a sua classe tenha um melhor desempenho. Neste caso, os empresários tenham um melhor desempenho no ambiente de negócios. Porque não é o governo que sabe fazer negócios, são os empresários que sabem fazer negócios. E os governos, obviamente, têm que ouvir dessa classe para criar condições para que os empresários possam trabalhar num ambiente mais tranquilo, mais propício, mais transparente e façam o seu papel, que é produzir, ganharem dinheiro e pagarem mais impostos. E os governos desses impostos pagam-se a si, aos seus salários, desenvolvem os Estados. Eu costumo dizer que quanto melhor ou mais rico forem as empresas, mais ricos são os Estados. Obrigado, Salim Abdullah, por estas questões iniciais na abertura da presente edição do Semanário Econômico. Volto a si mais adiante neste programa para nos debruçarmos sobre a criação do mercado da comunidade dos países de língua portuguesa a pretexto deste acordo de mobilidade e supressão de vistos que é percebido como um passo significativo na materialização da ideia existente de uma CPLP como um mercado efetivo para a prosperidade dos países integrantes. E temos também a habitual análise semanal de mercados. Boa noite aos nossos analistas habituais, Sidney Mussa e Emerson Ubis. Qual a síntese da presente edição? Boa noite, João Carlos. Boa noite, estimados telespectadores. É um enorme prazer estar aqui novamente. Em relação ao mês de julho, à semelhança dos 3 meses antecedentes, o metical continua a registrar uma tendência depreciativa face ao dólar. Contudo, o seu ritmo de depreciação tem estado a reduzir de forma bastante significativa. O seu nível de depreciação foi na ordem de 0,22%, saindo de 63,49% para 63,63 meticais por unidade metical no fecho do mês de julho. O dólar foi basicamente influenciado no mês de julho por anúncios pela divulgação de dados macroeconômicos e perspectivas macroeconômicas globais que tiveram uma influência mista no seu valor. Os dados referentes à inflação impulsionaram o valor do dólar e indicadores macroeconômicos relativos ao mercado laboral fizeram com que o dólar depreciasse na segunda quinzena do mês. Em relação às commodities, o petróleo teve uma tendência, na sua maioria, positiva. Iniciou o mês de julho em alta, mas depois dados referentes ao PEP, que sugeriam um aumento na produção do petróleo no mês de agosto, fizeram com que o seu preço desvalorizasse, mas contudo o preço do petróleo fechou o mês de julho em alta. O ouro, que geralmente comporta-se numa tendência inversa em relação ao dólar, iniciou o mês de julho em alta ligeira e fechou o mês de julho em alta. Vamos abordar então 4 pontos nesta apresentação. O primeiro referente ao índice de robustez empresarial, que melhorou 1% no segundo trimestre de 2021. Quanto ao crédito de economia, referir que tivemos pelo segundo mês consecutivo uma variação mensal positiva, embora ainda seja um pouco cedo para ter ilações sobre a nova tendência ou se foi meramente uma oscilação do mercado de crédito.
referir que continuamos na Bolsa de Valores de Moçambique com a taxa média das obrigações de tesouro situada a 13,05%, a taxa média das obrigações privadas fixada a 14,75%. Tivemos também, pelo segundo mês consecutivo, uma queda do índice de preços de alimentos no mercado internacional, estando a uma média de 123 pontos. No entanto, também ainda é um pouco cedo para tirar relações sobre se esta é uma nova tendência ou não do novo índice de preços. Obrigado a ambos. Já lá iremos ponto por ponto para ver então as incidências da última semana no nosso mercado financeiro e também das commodities. Vamos então dar andamento ao programa, agora com as manchetes que corporizam os temas noticiosos da presente edição. Setor imobiliário carece de mais formalidade e regulação. Nós precisamos, pura e simplesmente, de regulação. Nós precisamos que por exemplo, voltando aos agentes imobiliários, que os agentes imobiliários sejam certificados, que haja uma profissionalização do setor. Setor imobiliário com desempenho assinalável nos últimos 10 anos. Algumas províncias nos últimos anos tiveram um crescimento considerável, muito através dos investimentos locais, nomeadamente Tete com a Vale, Cabo Delgado com todo o projeto do gás natural, mas é Maputo que é o motor de todo este segmento. A grande dificuldade aqui que as empresas apresentam sempre é que a certificação tem um custo elevado. E, de fato, o que é elevado em termos de custo é a preparação da empresa até chegar a um estágio em que se considera que está preparada para se candidatar à certificação. Mas também a grande dificuldade que as próprias empresas têm é que querem abraçar o processo, mas há questões de preparação própria. Isto é que tem constituído, de fato, um grande obstáculo, de tal maneira que até algumas empresas, por não conhecer bem um processo, chegam até de solicitar consultores para desenho de procedimentos, manual de qualidade, sem envolver o pessoal interno. E quando se candidata à certificação, o que o NOC faz é receber toda aquela documentação, mas a grande preocupação do NOC é saber quem que na empresa, no dia a dia, implementa o que está lá escrito. E quando chega a essa fase já há problemas, porque não há pessoas de fato para implementar, porque o consultor elaborou apenas sozinho e entregou à empresa e pronto. E quando o NOC coloca esse tipo de questões, às vezes algumas empresas pensam que o NOC está a dificultar o processo, enquanto certificar não é só ter procedimentos, é de fato estar a implementar em termos práticos o que está previsto numa determinada norma técnica. O setor imobiliário registrou um desenvolvimento ou um crescimento assinalável nos últimos 10 anos, sensivelmente, mas o setor também vive sob o espectro da especulação. Os próprios agentes econômicos do setor clamam pela regulação deste setor para que tenha um crescimento sustentado e consistente e benéfico no seu papel para o conjunto da economia do país. Algumas províncias nos últimos anos tiveram um crescimento considerável, muito através dos investimentos locais, nomeadamente Tete com a Vale, Cabo Delgado com todo o projeto do gás natural, mas é Maputo que é o motor de todo este segmento. São os próprios agentes econômicos do setor que falam de excessiva desordem e informalidade, que é preciso acabar para que a imagem do setor seja tal que possa propiciar a atração de mais investimentos, mais confiança para a economia e mais impacto social e econômico de uma forma geral. Nenhuma componente negativa, falta muita maturidade ao mercado para conseguir atrair mais investimento. E, novamente, seja ele interno, seja ele externo. Estes, então, as incidências informativas da presente
edição, com direito a desenvolvimento mais daqui a pouco, ainda na presente edição. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. O setor imobiliário também encolheu, foi severamente afetado pela crise econômica provocada pela pandemia, mas os agentes econômicos do setor estão com olhos postos no futuro. Um futuro em que a percepção do setor tem que estar longe da imagem da desordem e da especulação, por forma a atrair ainda mais investimentos e que haja um crescimento sustentado e consistente e continuado ao longo dos tempos. É esta a percepção que os agentes econômicos do setor têm e é esta luta que os próprios têm estado a envidar com vista a estruturar melhor o setor, trazendo também um quadro institucional mais adequado que passa pela criação do instrumento regulador do setor imobiliário em Moçambique. Um olhar livre sobre a atividade imobiliária dá a percepção de que se está perante um setor próspero e com um crescimento consistente. É essa percepção com que se fica a partir de uma observação mais lata do mercado. Os agentes do setor alertam sobre essa ilusão de ótica, pois, segundo afirma, observada a realidade a partir de critérios objetivos, percebe-se que se está perante um setor que experimentou um crescimento desenfreado que foi acompanhado de uma certa especulação que coloca em causa a sustentabilidade deste crescimento, entre outros aspectos de organização e planeamento do setor que não se mostram presentes. De facto, numa visão mais afastada do mercado, numa visão assim, mais lata do mercado, pode-se ter efetivamente essa noção de que o mercado cresce em todos os termos, digamos assim. Tal não acontece se tivermos uma visão bem mais próxima do setor. Convém referir os últimos 10 anos do setor. Tivemos nestes primeiros anos destes últimos 10 que me refiro, tivemos efetivamente um crescimento muito grande pelas operações de carvão, pela entrada de algumas ONGs, por entrada de outras empresas de construção, o que veio dar um grande boom ao mercado imobiliário. Com efeito, do total de 250 mil metros quadrados do parque imobiliário existente atualmente em Maputo, 200 mil foram construídos nos últimos 10 anos, conforme revela um estudo de consultoria imobiliária K-Value. Algumas províncias nos últimos anos tiveram um crescimento considerável, muito através dos investimentos locais, nomeadamente Tete com a Vale, Cabo Delgado com todo o projeto do gás natural, mas é Maputo que é o motor de todo este segmento. E, portanto, só para terem uma noção, por exemplo, o parque de escritórios que existe em Maputo totaliza cerca de 250 mil metros quadrados de escritórios, 200 mil foram construídos nos últimos 10 anos. Portanto, o grande boom foi realmente nos últimos 10 anos. Portanto, foi nos últimos 10 anos que este mercado cresceu e começou a amadurecer. Aplicando certos filtros, num exercício de análise mais microscópica, nota-se um conjunto de elementos atrativos, mas sobressaem os aspectos de repulsa aos investimentos, fundamentalmente devido ao elevado nível de informalidade com que se desenvolvem grande parte das atividades associadas ao mercado imobiliário. Com esta crise que me referia, com esta pandemia que agora vivemos, é notório que as empresas e os investidores, e até os privados que às vezes querem comprar apenas a casa para viver, exigem uma formalidade muito maior do que exigiam há 5 anos. Isso é positivo. É positivo porque nós tínhamos que quebrar esta informalidade do mercado para atrair este investimento sério.
mas ainda não conseguimos, no geral, no panorama geral do mercado imobiliário, esta formalização. Os operadores do setor afirmam que a tendência positiva dos últimos 10 anos foi o resultado do aumento da procura que se verificou nesse período, fundamentalmente pela demanda por espaços de escritórios para as operações dos projetos de petróleo e gás, pela entrada massiva de ONGs e o aumento de empresas de construção civil. Contudo, nos últimos 5 destes 10 anos, a tendência foi negativa em linha com o desenvolvimento global da economia. No segmento de escritórios Prime, em 2015, os preços pedidos de arrendamento em edifícios de classe A eram cerca de $42 por metro quadrado. Entretanto, entre 2019 e 2020, os preços recuaram para níveis abaixo dos $28 por metro quadrado, ou seja, desvalorizaram média acumulada acima de 33%. Nuno Tavares, diretor-geral da Real Estate Consulting, analisando essa situação, referiu que o setor imobiliário moçambicano mostra-se muito sensível aos ciclos económicos, ou seja, cresce em momentos de expansão económica e reduz em momentos de desaceleração económica. Moçambique ainda está um pouco longe de atingir a maturidade de um mercado maduro, quando comparado com a Europa, com os Estados Unidos, com outros países mais desenvolvidos, digamos assim. E se nós repararmos, e porque a REC tem esse histórico, porque estamos presentes no mercado há 20 anos, o mercado imobiliário de Moçambique vinha numa tendência crescente entre 2008 e 2009, atingido o seu pico, um pico, no nosso entender, especulativo, em 2013, 2014. Nessa altura havia um excesso de procura e havia pouca oferta para todo o tipo de espaços, sejam eles escritórios, residências com alguma qualidade, e fez com que os preços atingissem um nível que, no nosso entender, foi especulativo e devido precisamente a essa falta de oferta. Em termos de oportunidades, operadores do setor imobiliário acreditam que os próximos anos serão promissores e o setor poderá se recuperar das recentes quedas provocadas pela crise da pandemia de coronavírus. Há muitas coisas que se podem fazer para ajudar a impulsionar o setor imobiliário e, consequentemente, a economia do país. A nível macro, de facto, no topo temos que arrancar com os megaprojetos. Também a redução do impacto do Covid, que agora creio com a chegada das vacinas e com esta questão dos testes, veio atenuar um pouco esse impacto, mas de facto também a nível macro o Covid está a ter impacto no imobiliário e consequentemente na economia. Em suma, temos um setor imobiliário, ele próprio, a reclamar mais formalidade e mais regulação. São então os principais desafios do ambiente econômico específico desta área, uma área que experimentou um crescimento assinalável nos últimos 10 anos, mas que por conta da crise da pandemia está a experimentar um período de relativa estagnação, mas as perspectivas continuam a ser boas para o setor imobiliário, o desenvolvimento do setor imobiliário, desde que elementos como a regulação e o afastamento da informalidade tenham que acontecer. Operadores do setor imobiliário moçambicano destacam como principais desafios o ambiente prevalecente caracterizado por alguma desordem e informalidade, situação que tem vindo a comprometer investimentos e a inibir o crescimento consistente e sustentável do setor. Os operadores do imobiliário reclamam ainda a ausência de uma regulação e ambiente institucional adequado e consideram, por isso, ser urgente a implementação de algumas reformas. Nós precisamos, pura e simplesmente, de regulação. Nós precisamos que por exemplo, voltando aos agentes imobiliários, que os agentes imobiliários sejam certificados, que haja uma profissionalização do setor.
precisamos, tal como um advogado precisa ter a sua carteira profissional junto da ordem dos advogados, nós precisávamos ter o mesmo para o setor imobiliário, porque só assim é que nós vamos conseguir garantir os estándares e as boas práticas internacionais que nos permitem formalizar este negócio. Nós não estamos a dizer isto para querer fechar o negócio a qualquer pessoa que queira entrar no negócio imobiliário. Não, a questão não é essa. A questão é, sim, há espaço para todos, mas vamos fazer as coisas como deve ser, com ética profissional e com padrões de comportamento e procedimentos internacionais. Trouxemos assim as nossas propostas noticiosas para a presente edição. Já a seguir, vamos nos debruçar no tema de fundo sobre o mercado da comunidade dos países de língua oficial portuguesa, na sequência do desenvolvimento significativo que ocorreu nesta comunidade política e econômica, que é a CPLP, com a recente celebração do Acordo de Mobilidade e Supressão de Vistos, que é visto como um input importante para a dinamização da cooperação e do intercâmbio econômico e empresarial ao nível da comunidade. Contamos para o efeito, como já foi de resto anunciado logo no início do programa, com a presença do presidente da comunidade, ou melhor, da Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, o empresário moçambicano Salim Abdullah, com quem vamos aflorar este tema e outros aspectos conexos à criação e o dinamismo econômico no seio da CPLP. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. E vamos então ao tema de fundo desta edição. Como se sabe, houve um desenvolvimento significativo no seio da comunidade dos países de língua portuguesa com a celebração do Acordo de Mobilidade, que na verdade é entendida como um passo decisivo para a criação efetiva do mercado da CPLP. E comigo está, como já havia anunciado, o presidente da Confederação Empresarial da CPLP, Salim Abdullah, e a quem passo já a perguntar como é que reagiu a este acordo de mobilidade no seio da CPLP. Muito bem, reagimos não só eu, como os meus colegas, de forma positiva, com alguma satisfação. Começamos a ver, de facto, alguma luz no fundo do túnel do trabalho abnegado que a Confederação Empresarial da CPLP tem levado nos últimos anos. Quero relembrar que a minha direção, os órgãos sociais eleitos, elencou alguns dos pontos como contributo para a formação do quarto pilar, o pilar económico e cooperação empresarial, que é um pilar que praticamente não existia. A CPLP nos seus 25... Isso foi na Cimeira de Maputo em 2018, precisamente, não é? Esta foi a formalização. Nós temos levado isso, obviamente fizemos a auscultação a todos os países, nas lideranças políticas, empresariais, e fizemos a nossa agenda. Mas o primeiro passo foi antes da tomada de posse de Timor-Leste como presidente. Tenho de lembrar que no secretariado executivo da CPLP, que ainda era moçambicano, embaixador Murado Muragi, que nos convidou para nós apresentarmos o ponto de vista da Confederação Empresarial da CPLP a um novo futuro líder, que é o Xanana Guzmão, como primeiro-ministro da República de Timor-Leste, e ele gostou da nossa visão e, portanto, abraçou a causa do pilar económico e trabalhamos com o Timor-Leste, fizemos o ensaio da primeira conferência económica. Tivemos pontos de vista interessantes, como, por exemplo, o Banco de Investimento, que apresentamos um projeto,
que foi colaborado até, coordenado por um grande banqueiro moçambicano, Dr. João Figueiredo, uma visão da Confederação Empresarial da CPLP, mas antecedeu a isso uma grande conferência específica para o Banco de Investimento em Portugal, onde convidamos todos os bancos centrais dos países membros e bancos comerciais para discutirmos portanto, a visão. Criamos uma comissão coordenadora, na altura, que apontamos o falecido antigo primeiro-ministro de Moçambique, que era PCA do Banco Millennium, Dr. Machum, que era o presidente desta comissão, depois tinha a equipe executiva. Portanto, foi ali onde nasceu, digamos, esta visão do pilar económico e, portanto, a questão que nós também colocamos foi a livre circulação de pessoas, bens e capitais. Com este acordo foi, digamos assim, removido o principal empecilho para a criação efetiva de um mercado ao nível da CPLP? Vamos dizer que é um princípio. E aqui referir aquilo que disse. A Carta de Maputo, que foi a primeira conferência económica, decidiu isso. Portanto, nós levamos em mão esta proposta à nova liderança pró-tempora da CPLP, que é Cabo Verde, e entregamos pessoalmente ao Presidente da República e demos como contributo a visão da Confederação Empresarial da CPLP. E uma das questões principais era a livre circulação de pessoas e outra, bens e capitais. Por que é que diz que é só o princípio? Eu quero dizer que é o princípio porque esta decisão para nós é um grande ganho, porque significa que nós conseguimos influenciar os decisores políticos. E os decisores políticos tomaram uma decisão de aceitação macro. E o que é que falta agora para termos o mercado real ao nível da comunidade dos países de língua portuguesa? Ainda temos muitos passos a dar, mas com relação à livre circulação de pessoas, que é uma satisfação, temos recebido muita manifestação das pessoas, cidadãos de Moçambique, de vários outros países, a agradecer, mas era só clarificar que isto não é amanhã já começamos a circular. Portanto, há regulamentos a serem feitos, há opções entre os Estados, mas é um grande princípio e espero que isto agora não pare neste princípio burocrático e comece a ser efetividade. Este primeiro passo da circulação de pessoas é importante para começarmos, de facto, o grande sonho do mercado da CPLP. Porque temos muitos pontos a andar, penso que conhece, nós já temos explicado isso várias vezes, mas é preciso que este instrumento da circulação de pessoas, de bens, de seguida e depois de capitais, seja também removida para que os empresários comecem a interagir entre si e explorar todo o potencial dos recursos que nós temos nos nossos mercados de forma conjunta. E qual é o grande potencial deste mercado que está neste momento a concitar as atenções das lideranças políticas e até também e principalmente das lideranças empresariais? O que é que está em jogo do ponto de vista de oportunidades de negócio e de crescimento econômico para os países e as comunidades empresariais nos respectivos países? João Carlos, nós temos, como comunidade dos 9 países, temos um grande potencial. Eu vou-lhe elencar alguns que devem ser trabalhados, que estão, portanto, na lista como um dos pilares principais na perspectiva dos empresários, neste caso da Confederação Empresarial da CPLP. Estamos a falar da agroindústria, tendo em conta que o crescimento populacional, nós podemos ser os grandes produtores de alimentos, porque temos, de facto, uma das grandes assets, que são as reservas da terra no planeta, estão na nossa comunidade e água. O turismo vai ser uma das grandes indústrias que nós temos para o futuro. Nós temos 9 países, em 4 continentes, com população muito jovem, que podemos produzir um pacote com 9 países, 4 continentes e oferecer ao planeta. Portanto, esta diversidade cultural, de todo tipo de turismo nós temos, que isto obviamente vai ajudar o nosso problema nos Palopes, que é alavancar, digamos, emprego portanto, à população jovem que nós temos e, obviamente, resumidamente dizer que resolvendo o problema do desemprego, resolvemos o problema da criminalidade e elevamos a qualidade do standard de vida das pessoas. E depois temos outras áreas, que são os serviços e é o setor do oil and gas. Se nós formos a verificar o oil and gas dentro dos 9 países, sem entrar em grandes detalhes por causa do tempo, nós vamos ser produtores a nível mundial entre 25% a 27%
da necessidade do planeta. Só este já lhe pode dar o cheirinho daquilo que pode ser de forma organizada a CPLP, economicamente. A experiência mostra-nos que Moçambique, os países africanos, principalmente membros da CPLP, são países ricos, mas empobrecidos ainda. De que forma é que este mercado da CPLP pode induzir as transformações económicas e estruturais nos respectivos países, incluindo, no nosso caso particular, Moçambique, que estamos com desafios económicos significativos? De forma muito simples. Eliminar os tabus e usar aquilo que nós temos como cordão umbilical. Estávamos a conversar no princípio. Por que que nós, depois da independência e de estas vivências todas que tivemos, ainda não falamos do futebol, por exemplo, da Rússia ou de Cuba, e continuamos a ser adeptos do Benfica, do Sporting? Há um cordão umbilical que liga as pessoas. Eu vejo. E somos mais adeptos do Brasil, exato, nas Copas Mundiais, exato, por exemplo. Isto é um fator. Este cordão umbilical é o fator linguístico. E o fator linguístico, se não for aproveitado para o fator económico, para dar o health à comunidade, então aí estaremos a desperdiçar, a dizer, deixar que a água jorre para o mar. Do vosso ponto de vista, a viabilidade efetiva da CPLP passa pela consolidação do pilar económico? Sem dúvida. Nós persistimos e insistimos como o setor empresarial. A nossa contribuição a esta é fortificar o pilar económico e cooperação empresarial. Tanto batalhamos nisso, pensamos nós, que tanto água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que anos depois, como eu historiei desde 2014, vimos agora, portanto, este anúncio, sim, este resultado, que o Presidente de Angola, em representação da CPLP, finalmente faz um pronunciamento como primeiro líder da CPLP a olhar para o pilar económico e empresarial e a dizer exatamente aquilo que nós há uns anos temos estado a batalhar e que parecia não fazer eco. Pois, desenvolvimento ao nível da comunidade, que é o acordo da mobilidade. Qual é o foco neste momento da Confederação Empresarial da CPLP com vista a aproveitar as oportunidades que começam a ficar mais evidentes e mais acessíveis até, por conta da supressão dos vistos e de mais aspectos do acordo de mobilidade? Isto só vem a agregar valor, porque a Confederação não está a reboque dessas decisões, nós estamos a trabalhar noutro sentido. Prova disso, nós fizemos a primeira cimeira de negócios da Confederação Empresarial da CPLP, não foi da CPLP, foram os empresários que organizaram em Malabo. E conseguimos, obviamente, trazer os decisores políticos, e a Carta de Malabo é por si assinada pelos representantes dos países que lá estavam e do setor empresarial. Significa que começa a haver um alinhamento político e empresarial no interesse daquilo que será a criação do pilar económico e a exploração desta autovia, desta via, nos interesses mais altos dos Estados-membros da CPLP. Dou-lhe um pequeno acréscimo a isso. Porque é que nos últimos anos vemos diferentes países a pedirem para serem observadores na CPLP. Não é certamente por aquilo que a CPLP vinha desenvolvendo, as questões culturais, linguísticas. Eu quero crer que foi quando a Confederação Empresarial também começa a fazer alguma marketing internacional, porque nós temos sido convidados na francofonia, todos os anos começamos a ser convidados para apresentar na francofonia, na Alemanha, em outros sítios, aquilo que seria a visão económica e empresarial da CPLP e o seu potencial. E os países começam a ficar atentos e interessados na comunidade pelas questões económicas, não são apenas pelas questões culturais ou linguísticas, isto deixavam para nós. Portanto, eu penso que tudo isso, agora, finalmente, este alinhamento político e empresarial, é, para mim, digamos, a economia crucial. Vai ser o fator integrador, na verdade. Acredito que sim. De vários níveis.
Sim. Não só a nível macro. Eu estou a olhar a nível micro, até a integração, usando o fator de comunicação cultural também, dos pequenos negócios, micros. Eu dou exemplo, as nossas economias são feitas pela economias informais. Eu olho aquilo para as nossas mamães, que estão aqui nos mercados e que fazem o seu trading, vão só à África do Sul, começam a ter uma oportunidade de poderem ir ao Brasil, ir a Portugal e fazer o seu trade-off, conhecerem, desenvolverem-se assim também e fazerem o seu pequeno negócio de lá para cá, porque é mais fácil fazer aqui do que ir a um país que não se comunica ou tem mais dificuldades. É aqui também um grande potencial de integração, não só cultural, mas também económico. Falou aqui também da criação do Banco de Investimentos ou do Banco de Desenvolvimento da CPLP. Qual é a ideia existente com a criação desta instituição? Adotar uma ferramenta importante para a integração das empresas na sua economia. Vamos ver, os PALOPs, por exemplo, Moçambique, Angola, sem menosprezar os outros países, são países que detêm muitos recursos naturais. Somos países ricos, como dizia, empobrecidos. O que é que nos falta? Tecnologia e conhecimento. Onde é que a gente pode ir buscar? Exatamente aqueles países, como por exemplo Portugal, Brasil, são países que têm conhecimento, têm tecnologia, estão muito mais avançados, mas se calhar não têm os recursos que nós temos, tirando o Brasil, mas podemos integrar esse conhecimento, principalmente apostar nos jovens empresários, que hoje têm muito conhecimento tecnológico, têm muitas ideias, mas faltam os recursos que nós temos. E nós aqui, falta-nos algum conhecimento, mas temos os recursos. Vamos integrar isso. Vamos integrar isso usando o fator comum, que é um fator económico, a comunicação. É muito mais fácil juntarmos um pequeno empresário com recursos em Moçambique e um pequeno ou médio empresário jovem em Portugal com conhecimentos tecnológicos e acesso a outros mercados e fazê-los casar e evoluirmos, digamos, para a produção do valor acrescentado que nós queremos. Isto é a nossa visão. É preciso, obviamente, criarmos a autoestrada. Por isso, é importante a questão da livre circulação, porque o empresário não pode estar à espera de burocracia, esperar 2 semanas para ter um visto, para ir falar com o seu sócio, ou vice-versa. Não. Vamos mudar as regras do jogo. Vamos fazer com que os nossos recursos sejam valorizados de forma acrescentada, porque senão estamos a entregar os nossos recursos de forma a balque. As pessoas estão a levar, e vamos continuar no mesmo cenário, a levarem isto e ir processar lá fora. Não, vamos obrigar a trazerem-nos a custos. A custos que a gente sabe o que são. Não é? Pois. Esta é a visão integrada da CPLP e a nossa visão pilar é depois enquadrar as bolsas necessárias em alguns produtos que podemos ser muito fortes e criamos a marca conjunta, que é a marca CPLP. Tudo tem a ver com a economia de escala. Se nós nos apresentarmos de forma organizada no mercado global, em escala... As comunidades regionais estão essencialmente assentes numa proximidade geográfica. A CPLP está a surgir como a primeira comunidade geograficamente dispersa. Do ponto de vista empresarial e económico, fundamentalmente, até que ponto é que esta realidade da dispersão geográfica é uma oportunidade ou então é uma ameaça para a concretização dos objetivos económicos e empresariais? Nós olhamos isto de uma forma importante e como vantagem. Por um lado, não temos o risco da migração massiva das populações, como por exemplo agora nós estamos com um problema aqui no norte do país e de repente fugimos todos para um outro país ao lado. Não há esse risco na comunidade da CPLP e vice-versa. Há uma grande vantagem, nós estamos posicionados em diferentes mercados globais, como por exemplo Moçambique, Angola na SADC, Portugal na União Europeia, Brasil na Mercosul, etc, etc. Eu penso que nós podemos tirar dessa estratégia que queremos estabelecer com a livre circulação, usando as capacidades tecnológicas, mas colocando o mercado global de uma forma em escala. Nós podemos nos posicionar através dos mercados da CPLP e termos, digamos,
os pontas de lança dos nossos países nos 4 continentes. É da forma visionária que nós queremos trazer as vantagens e reduzindo os problemas, porque de facto é a única comunidade que tem essa vantagem de ter, digamos, essa separação geográfica, se formos a ver. Vê, portanto, como uma vantagem. Falemos de Moçambique em específico. O que é que o nosso país precisa de fazer para tirar partido e benefícios, explorar as vantagens de estar a participar nesse mercado em concreto da CPLP? Temos os desafios, por exemplo, que já são conhecidos, nem vamos nos repetir, da nossa integração na SADC. Como é que será a nossa integração econômica na comunidade dos países de língua portuguesa? Eu sou moçambicano e inspiro-me no meu país para levar esta liderança a cabo. É inspirado também no meu país que eu, analisando as oportunidades em outros países, elas se encontram numa agenda a que nós estamos a batalhar. Moçambique é, de facto, aquilo que eu dizia, é um país rico, um país com muitos recursos e tem uma grande riqueza que nós não estamos a explorar, que é a força da juventude. Somos um país jovem. Com cerca de 75%. Isto é uma energia que nós temos, conjugando com os recursos que nós temos, acompanhando com esta questão a que me referi. Trazer quem tem capacidade tecnológica, que tem algum recurso e juntar a esta nossa junta. E o que é que precisamos fazer para impulsionar essas potencialidades todas, para a realização desses potenciais? É abrir o país. É abrir o país, simplesmente. Não conheço países que se desenvolveram fechando-se. Os países têm que se abrir, têm que integrar, têm que criar condições para que as pessoas encontrem formas de seu autodesenvolvimento. Os países que se fecham vão ter problemas. Nós temos uma população muito jovem. Nós não conseguimos gerar capacidade interna de autoempregar e de criar empreendedorismo. É preciso integrar, é preciso abrir as mentes. Tudo que fecha, fica fechado. É preciso abrir. Para Moçambique, é assim que eu acho que vejo o meu país. Portanto, decisão crítica é de abertura. Salim Abdullah, muito obrigado. O tempo já nos foi. Muito obrigado pela sua presença e parabéns pelos resultados, nomeadamente o contributo que a Confederação Empresarial da CPLP teve para que este acordo de supressão de vistos ou acordo de mobilidade vai permitir para o florescimento do mercado da CPLP e são oportunidades para a nossa economia, para os nossos empresários. Sucessos para si e para os seus colegas. Muito obrigado, João Carlos. Faço de alma e coração a minha missão como representante da Confederação Empresarial da CPLP, mas quero o melhor também para o meu país. Cá estaremos para ver os desenvolvimentos que se seguem na criação, no processo de criação do mercado da CPLP, na sequência deste desenvolvimento significativo que foi o acordo de mobilidade. Vamos fazer uma breve pausa, retomamos o nosso programa logo a seguir. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Vamos então aos desenvolvimentos, os pormenores da análise semanal dos mercados, dos nossos mercados financeiros. Emerson, começamos pelo mercado cambial do México, onde continuamos
pelo menos nas últimas semanas, havia aqui o metical a resvalar numa trajetória depreciativa. Quais são os últimos desenvolvimentos neste domínio? Uma das razões pela qual a nossa moeda tem estado a depreciar de forma mais reduzida nos últimos tempos é por conta dos exportadores, outros detentores de divisas, começarem a converter divisas de dólares para a moeda nacional à medida que as suas necessidades de tesouraria vão aumentando. Uma vez observado o ciclo de exportação dos produtos de Moçambique, notamos que o volume de exportação tende a aumentar no segundo trimestre do ano. Portanto, é possível que os exportadores tenham mais receitas neste momento e que já estejam a converter para a moeda nacional. E no plano internacional, a tendência valorativa do dólar mantém-se ou nem por isso? O dólar teve uma tendência mista ao longo do mês de julho, tendo iniciado em alta com a divulgação dos dados referentes à taxa de inflação nos Estados Unidos, esta que fixou-se em ordem dos 5,4%, um dos níveis mais altos nos últimos 13 anos. Este nível de inflação alto é dado pela forte reabertura da atividade econômica norte-americana. Pelo lado dos consumidores, existe uma alta demanda por viaturas, passagens aéreas e outros bens e serviços dos quais os cidadãos norte-americanos não podiam ter acesso a eles na altura do auge da pandemia de Covid-19. Pelo lado dos produtores, dos vendedores de bens e serviços, estes tendem a normalizar estes altos preços de forma a compensar pelas suas perdas durante os meses mais intensivos de confinamento por conta da pandemia de Covid-19. Contudo, se formos olhar para o índice do dólar, que é uma métrica da performance do dólar em relação às 6 moedas mais transacionadas internacionalmente, podemos ver que o dólar depreciou, fechou o mês de julho abaixo daquilo que foi a média do seu preço em relação a estas outras moedas, portanto, abaixo de 92,53, fechando assim o dólar a 92,17 pontos. Vamos ao mercado monetário interbancário. Há repercussões relativamente às decisões da quarta sessão do Comitê de Política Monetária, que aliás já tivemos oportunidade de analisar, mas transcorrido este tempo, algum impacto relativamente à principal decisão de manutenção das taxas diretoras? Dados recentes apontam que o índice de robustez empresarial cresceu apenas em 1%, melhorando no segundo trimestre de 2021, melhorando de 28% para 29%. Este crescimento foi influenciado pela reanimação da atividade econômica nos setores como da agricultura, hotelaria e restauração, comércio, serviços e transportes, principalmente nos meses de abril e maio, em que verificou-se um certo alívio das medidas face às restrições impostas pela pandemia da Covid-19. No entanto, é importante referir que o clima econômico nacional ainda não é muito satisfatório. Isto porque dados recentes de maio apontam que a confiança das empresas face ao desempenho da economia nacional ainda não é dos melhores. Relativamente ao crédito à economia, este continua a ser prejudicado ou afetado pela postura restritiva da política monetária. É importante referir que o nível do mês passado, de julho, para o crédito à economia representa o maior nível, tanto do ano como do ano passado de 2020, situado em cerca de 272 mil milhões de meticais, face ao ano passado, por exemplo, que o máximo foi cerca de 266 mil milhões de meticais. No entanto, ainda é um pouco cedo para referir se é uma nova tendência do crédito à economia ou não, podendo ser então uma mera oscilação do mercado de crédito. Olhamos agora para as commodities. Comecemos pelo petróleo. Nas últimas semanas andou em terreno volátil e com uma tendência essencialmente depreciativa. Quais foram as determinantes desta situação? Que perspectivas é que temos relativamente a esta, que é uma das principais commodities no plano interno e internacional?
Ao contrário do mês de junho, em que observou-se uma tendência apreciativa de petróleo quase que contínua desde o início ao fim do mês, no mês de julho, embora o petróleo tenha registrado igualmente uma tendência maioritariamente positiva, no mês de julho o petróleo sofreu algumas perdas substanciais, significativas, notáveis. Isto por conta a queda no preço do petróleo no mês de julho deu-se em conta pela divulgação da OPEP, dos países exportadores de petróleo e seus aliados, divulgarem que haveriam de iniciar com um aumento da produção de petróleos em agosto em cerca de 400 mil baris de petróleo por dia. Relativamente ao ouro, andou em terreno estreito, muito apertado o preço de ouro. Alguma desvalorização desta commodity ou então alguma reserva dos investidores relativamente às perspectivas económicas, numa altura que, aliás, assiste-se movimentos de recuperação da economia a nível global. As principais economias estão neste momento a dar sinais de uma retoma, de certa forma, consistente. O ouro, que geralmente move-se na direção oposta do dólar, ao valor do dólar, teve uma tendência mista ao longo do mês de julho, tendo sido o seu preço influenciado maioritariamente pela divulgação de indicadores macroeconômicos norte-americanos e de perspectivas macroeconômicas globais que tiveram uma forte influência sobre o valor do dólar. Na primeira quinzena do mês de julho, o ouro esteve em alta ligeira, a ser transacionado a níveis de $1.800 por onça. Após isso, enquanto aguardava pela divulgação de outros indicadores macroeconômicos, o seu preço foi transacionado num corredor estreito entre $1.825 por onça a $1.790 por onça. Na segunda quinzena do mês, com a divulgação dos dados insatisfatórios em relação ao mercado laboral, o preço do ouro apreciou, fechando o mês a níveis de $1.825 por onça. Terminamos com o índice de preço dos alimentos, que vinha com uma tendência apreciativa. Esta situação manteve-se na última semana. Quais foram, então, as determinantes neste domínio da situação alimentar mundial? Pelo segundo mês consecutivo, temos uma queda do índice de preço de alimentos. É um cenário otimista, mas ainda muito cedo para tirar ilações sobre a nova tendência. Ou seja, isto porque o mundo ainda enfrenta restrições devido à pandemia da Covid-19 e, portanto, algumas economias encontram-se neste momento dormentes, o que pode então estar por detrás desta queda da cotação dos preços dos alimentos. Portanto, ainda é cedo para tirar essas ilações, se esta é uma tendência nova do mercado ou do índice de preço de alimentos, porque em 12 meses consecutivos tivemos aumentos e já é o segundo mês que temos uma queda. Obrigado aos dois, ficamos por aqui e até para a semana. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Para si também, aí em casa, é o ponto final, a presente edição do Semanário Econômico. Estamos mesmo na porta de saída. Desejo-lhe continuação de uma ótima recepção à restante programação da televisão de Moçambique. Já sabe que estamos no espectro da pandemia, por isso as recomendações é de muita precaução relativamente a esta situação que está a ganhar contornos dramáticos, por isso cuide-se e esperamos por si na próxima semana. Na hora de saída, deixe-lhe ficar com aquilo que foram as incidências deste programa. Boa noite e até para a semana. Setor imobiliário carece de mais formalidade e regulação. Nós precisamos, pura e simplesmente, de regulação. Nós precisamos que por exemplo, voltando aos agentes imobiliários, que os agentes imobiliários sejam certificados, que haja uma profissionalização do setor. Setor imobiliário com desempenho assinalável nos últimos 10 anos.
Algumas províncias nos últimos anos tiveram um crescimento considerável, muito através dos investimentos locais, nomeadamente Tete com a Vale, Cabo Delgado com todo o projeto do gás natural, mas é Maputo que é o motor de todo este segmento. Com este acordo foi, digamos assim, removido o principal empecilho para a criação efetiva de um mercado ao nível da CPLP. Vamos dizer que é um princípio, e aqui referir aquilo que disse. A Carta de Maputo foi a primeira conferência económica que decidiu isso. Portanto, nós levamos em mão esta proposta à nova liderança. Por que é que diz que é só o princípio? Eu quero dizer que é o princípio porque esta decisão para nós é um grande ganho, porque significa que nós conseguimos influenciar os decisores políticos.